Estamos aqui, entrei um pouquinho antes, mandando aqui os aviãozinhos, convidando aí o pessoal a participar da nossa live. Mandando aqui para os amigos aqui, principalmente das artes marciais, né? Convidando aqui também Moisés. Por enquanto ainda não estou vendo vocês não, estou só mandando aqui. E agora a gente já vai começar. Fala, meu grande amigo Ricardo Bambam, Ricardo Caldas, né, Sensei. Aqui, vamos lá, Moisés já chegou aqui, vamos convidar ele. Oh, já mandei aqui para Moisés. Fala, professor. E aí? Fala, meu grande amigo. E aí, rapaz, quanto tempo? Saudade de você, velho. Oh, nem fale, agora na distância, né? É, rapaz, tem um Atlântico, né, diante de nós aí. Oh, Mas tá tudo verdade, certo. verdade. O que vale é o carinho que a gente tem um pelo outro aí. Mas Essa com amizade. certeza, e sempre que eu vou aí no Brasil, não perco a oportunidade de te Isso, ver, né? A gente fazer isso, aquela isso. revisão básica e bater aquele papo, né? Com Acima de certeza. tudo, acima da relação profissional que a gente tem uma amizade muito grande, né? E isso que é mais importante, inclusive, né? Ah, Do que com a relação certeza. profissional. Com Mas me certeza. diga aí. O pessoal tá chegando aí pouco a pouco, Tá. aos poucos aí, né? A gente marcou agora. Mandei os Aham. aviãozinhos aí já convidando o pessoal. Mas a gente pode Tá. ir começando também, porque como a live fica gravada, aí Sim. depois o pessoal pode ir assistindo também aos poucos, né? Isso, isso. Então aí a gente já tem algumas pessoas aí já conectadas, já falando com a gente. Vou fazer a Aham. apresentação para as pessoas que são do meu, né? Isso é meu público aí no Instagram. Aham. Então, primeiro agradecer a presença de todos aí. A gente vai levar essa live, a gente vai bater um papo, vai ser um grande bate-papo. E na medida do possível a gente vai respondendo as perguntas mais para frente um pouquinho da live. Né? Tá. Então, eu vou apresentar Moisés para vocês. Moisés, se esqueci de alguma coisa, você Rapaz, o seu áudio parece que não está muito legal, não. Se você puder dar uma conectadazinha melhor aí. né? Então, É. peraí, deve ser a bateria do fone. Peraí que eu vou trocar aqui pro analógico. Uhum, uhum. Tá meio que oscilando um pouco. Tá oscilando, né? Peraí. É. Oi, consegue me ouvir? Agora melhorou, agora melhorou. Pronto. Sair da Agora. tecnologia pro analógico. Pois é. Deixa isso aqui. A tecnologia é boa, mas a bateria acaba e já Às sabe, né? vezes atrapalha, é verdade. É, deixa a gente na mão. Então, gente, Moisés Feitosa, meu nutricionista, né? A gente fez aí muitas coisas juntos, muitos desafios, a gente conseguiu aí recordes e desafios importantes. É, a gente, só para ilustrar um pouquinho, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas juntos a gente conseguiu 2 recordes brasileiros, né? Foi a maior distância nadada em piscina por 24 horas, foi 62 quilômetros em mar aberto nadando entre Salvador e Morro de São Paulo. A gente fez muitos outros desafios, né? Como nadar 300 por 100 numa piscina, 30 quilômetros na piscina, já aqui em Madrid, eu morando aqui na Espanha. Depois a gente fez 24 horas pedalando bicicleta estática, foram 716 quilômetros pedalando em 24 horas, também sob a supervisão de Moisés. Depois eu fiz um Ultraman triatlo, são 515 quilômetros, né, nadando, pedalando e correndo, também com a supervisão de Moisés, com esse aporte de Moisés. E o último foi o recorde mundial, que foi 24 horas batendo no saco de boxe, com socos e chutes, né? E todos os desafios solidários.
E em todos, Moisés foi meu nutricionista, né? E é meu nutricionista. E é uma pessoa que tem um conhecimento. Eu costumo dizer que é o melhor nutricionista esportivo do Brasil, né? Moisés, ele é formado aí pela UFBA, né? Ele tem pós-graduação também em educação física, né, Moisés? Isso, Em pela UFLA. pós-graduação em educação física pela UFBA. Também atuou Isso. no Esporte Clube Bahia, em 2 temporadas com o Esporte Clube Bahia. É palestrante, é professor de pós-graduação, viaja o Brasil inteiro e o mundo dando palestras sobre nutrição esportiva. E vamos bater esse papo aqui com ele, né, para o público de Moisés, né? Aí Moisés me apresenta um pouquinho. Ricardo, obrigado assim pelo convite, né? Um prazer estar aqui com você batendo esse papo. Eu costumo dizer que você é um cara muito acima da curva, né? Não somente pela questão física e emocional, você tem um autocontrole muito grande sobre o seu corpo e sua mente, mas porque sempre que você propõe fazer um desafio, você sempre está ajudando alguém, direto ou indiretamente. Então você tem aí escolas construídas, né, escolas não, quadra esportiva em escola, você tem a bandeira sobre não sujar os oceanos, sempre com crianças com deficiência, né, se não me engano, com paralisia cerebral. Então, assim, é sempre uma honra poder estar aqui com você, porque além da troca de conhecimento, você é essa pessoa maravilhosa, né, que faz os desafios não para o seu benefício próprio, para a conquista própria, mas também para ajudar alguém Claro, que esteja precisando de alguma coisa naquele momento. Então é sempre claro. um prazer, sempre que você me solicita para alguma coisa, a resposta vai ser sempre sim. Espero que assim seja por muito tempo. Obrigado, obrigado, Moisés. Para quem não conhece, eu sofri 3 AVCs em 2009, né? Eu estava treinando para fazer um Ironman e tive que botar uma prótese no meu coração. Depois sofri um acidente com a perna esquerda, tenho 5 próteses na perna. E desde então eu descobri meu propósito de vida, que é através dos meus dons e talentos, que é o esporte, poder ajudar as pessoas de alguma maneira, né? E principalmente crianças, porque como eu não posso ter filho natural, de maneira natural, eu nasci com outro problema congênito que me impede de ter filhos naturais. A maioria dos meus retos, meus desafios solidários, eles são por crianças, né? Então, é minha Uhum, maneira, são meus filhos, né? É uma maneira de poder ajudar também. uhum, Então, Moisés, assim, na verdade, eu sou faixa preta de artes marciais também, né? Eu sou formado em 4 artes marciais. Minha escola toda, eu sempre falo que minha parte mental, isso que Moisés falou aí, desse controle mental, dessa coisa que eu tenho, eu venho isso vem muito das artes marciais, Moisés. Eu sempre falo que quem tem coragem de entrar em um octógono, quem tem coragem de entrar em um ringue, tendo do outro lado um adversário que quer te nocautear, né? E que as regras permitem que ele te nocauteie, né? Você é capaz de qualquer coisa em sua vida, se você tem essa coragem de, por livre e espontânea vontade, entrar em um ringue para que a pessoa do outro lado, sabendo, quer arrancar sua cabeça do pescoço, né? Falando assim de uma forma mais literal. E você vai por livre e espontânea vontade para isso, você é capaz de fazer praticamente tudo em sua vida. Todo o demais, todo o resto, ele passa a ser, ele passa a ter uma carga menor, né? Então a questão toda é você saber trazer essas experiências que a gente tem em nossas vidas para em um ambiente controlado para a nossa vida como um todo, né? Então, se eu tenho coragem para fazer isso aqui, eu tenho coragem para estudar no concurso, eu tenho que ter coragem para encarar uma doença, para encarar uma quarentena, entendeu? Então, o homem sábio é aquele que consegue transformar as suas experiências vividas em exemplos para o dia a dia, né? Que você possa utilizar todo esse arcabouço de tudo que você vive para o dia a dia e não somente em determinado assunto de sua vida, uhum. entendeu? Então foi mais ou menos isso que me deu essa força para fazer esses desafios, de seguir adiante sempre. Agora uma coisa, já entrando aí na sua área, uma coisa que sempre me deu muita curiosidade foi realmente a questão do combustível. Porque se a pessoa, eu brinco assim, sempre chamando assim a gente como se fosse um veículo, né? Sem um combustível, a gente praticamente não consegue fazer nada. E eu fico assim impressionado como você
com sua habilidade, com seus estudos, com seu conhecimento, você consegue aportar o combustível correto para o esporte correto e para o sistema energético que vai ser utilizado durante aquela prática de exercício, né? Então é como a gente tivesse um carro de Fórmula 1 com gasolina normal, não vai andar bem, né? Se você tem um carro de Fórmula 1 com a gasolina aditivada, com a gasolina bem posta, o carro vai andar bem. Então como é que você consegue regular esse aporte, né, energético através da alimentação para os atletas, né? É uma pergunta meio geral, mas se você pudesse dar falar um pouquinho para a gente, e depois a gente vai especificando mais para as artes marciais. A ciência da nutrição, Ricardo, ela evoluiu muito nos últimos 10 anos, né? Então hoje nós temos na literatura embasamento científico para trabalhar com diversas áreas esportivas. Mas eu sempre costumo dizer que quem quer trabalhar com nutrição esportiva tem que conhecer de uma maneira mais profunda duas disciplinas que eu tenho como disciplinas mães para essa área, além da ciência da nutrição, que é o curso de nutrição que é feito nas faculdades, mas a fisiologia do exercício, a bioquímica do exercício são fundamentais para que você entenda o quê? Tipo de fibra a ser recrutada, substratos energéticos, vias metabólicas, oxidativa, glicolítica, ATP-CP, dentre outras aí que a gente pode citar. Então, isso daí, junto com o embasamento científico do que vem sendo publicado mais recentemente, a coisa fica mais fácil de você fazer uma prescrição de forma mais segura, mas nunca deixando de lado a preferência do seu paciente, do seu atleta. Eu lembro que o nosso primeiro desafio foi logo de cara, Salvador Morro, né? Na verdade, nós não nos conhecíamos anteriormente. Você era um dos nossos pacientes lá na clínica, e então fui apresentado a você pelo Diogo, fisioterapeuta, e tivemos menos de 30 dias para bater um papo e aceitar esse desafio e prescrever tudo e ficar naquela tensão, que foi a coisa mais emocionante, o maior desafio enquanto nutricionista que eu tive na minha vida. E deu tudo certo. Então eu costumo dizer assim, se você consegue ter um bom entendimento da fisiologia do exercício, da bioquímica do exercício, com o que você aprendeu na sua faculdade, mais a sua prática, aí vem a sua prática, o seu conhecimento do dia a dia com esses atletas, a coisa fica mais fácil. Márcio Lopes está botando aí bolinho de batata e frango. rolou na travessia. Rolou muito. Rolou. Então, a gente falando aqui um pouquinho de artes marciais, tá? Hoje a gente sabe que o MMA, né? As artes marciais mistas, o UFC, ele tá aí explodindo em todo mundo. E você tem também as atividades derivadas em separado que fazem parte de um lutador completo, né? Para você ser um lutador completo. Ou seja, o cara ele tem que ser bom de chão, o cara tem que ser bom de queda e o cara tem que ser bom de porrada, né? Falando nos termos gerais, assim, né? Mais conhecido. O cara tem que ser bom de tudo. Só que para cada um desse tipo de trabalho, para cada uma desse tipo de trabalho de artes marciais em separado, você utiliza um sistema diferente energético, né? Então você tem o fosfágeno, você tem o sistema glucolítico, você tem o sistema oxidativo, você tem, né? Você tem diversos tipos, os 3 sistemas energéticos, né? E você tem que, na alimentação, você tem que estar com esse combustível para poder utilizar todos eles em determinados momentos de uma luta. Né? Então, como é que seria esse equilíbrio? Exemplo, vamos começar por partes. Exemplo, no jiu-jitsu, é uma luta de chão, é uma luta mais de que você está trabalhando a isometria, né? Como é que seria essa... A gente vamos falar de jiu-jitsu, de luta de projeção, como um caso de um judô, um wrestling. Vamos falar do boxe, kickboxing e, por último, a MMA, que é o que junta tudo. Né? Se você pudesse dar uma... se a gente for bater no liquidificador, todas as artes marciais ela tem componentes bioquímicos e fisiológicos muito parecidos. Porque, de modo geral, em algum momento você vai precisar de força explosiva, de isometria e de velocidade. Então, uma pode se sobrepor sobre a outra, mas, de um modo geral, você tem essas 3 vias. No caso do jiu-jitsu, prevalece a isometria, em algum momento também a força explosiva. Você vai ter que pegar seu oponente, em algum momento jogar no chão, ou carregá-lo do chão, inclusive. Então, nesse caso, o nutriente mais importante, você vai ter a creatina fosfato, na forma de via ATP-CP, e o glicogênio, que vai ser convertido em glicose.
Então, quando eu falo de arte marcial, duas coisas vêm à minha cabeça. É otimizar força e velocidade e otimizar a resistência nesse meu atleta. Então, isso vale para todas as artes marciais. Eu fui praticante de taekwondo, fui praticante de capoeira. Ambas as artes, elas utilizam muita perna, então muita força explosiva, muita velocidade. Mas quando você vai para uma arte marcial de chão, como no caso do jiu-jitsu, você percebe que as variáveis são muito próximas. Então a conduta é muito parecida, respeitando a individualidade de cada atleta e de cada objetivo. Agora, a coisa que me preocupa, digamos assim, em relação à arte marcial, é quando a gente fala do fator peso. Isso é que me preocupa. Aquelas mudanças bruscas de peso, de categorias, inclusive, para que o atleta leve uma certa vantagem no momento da luta. E até que ponto essa vantagem é vantajosa ou é mais risco do que vantagem. Então, isso é que me preocupa bastante em relação a isso. Então, de um modo geral, esse atleta tem que ter um bom aporte de carboidrato, um aporte muito bom de proteína, sobretudo quando ele está em defasagem de peso. Então, tem atletas que perdem 10, 15 quilos em uma semana para entrar no peso ideal para aquela luta. Então, nesse momento, você vai ter que reduzir o aporte de carboidrato e aumentar a oferta de proteína. Ele estando em condições normais, dentro do peso que realmente ele vai lutar, então ele está com 81, vai lutar na categoria de 80 quilos, por exemplo. Então, você pode manter o equilíbrio carbo-proteína de maneira normal. Mas quando a variação de peso é muito brusca, a primeira ideia que a gente tem a fazer é reduzir a ingestão de carboidrato ou a oferta de carboidrato para esse atleta e aumentar a oferta de proteína. Para que aumentar essa oferta de proteína? Para que ele priorize o ganho de massa muscular dele, para que ele não perca massa muscular. E nesse intervalo de tempo aí, que ele está reduzindo a ingestão de carbo, aumentando a proteína, a prática de treinamento de força é importante. Então, fazer um treinamento funcional, treinamento isométrico, a própria musculação, aí já com os colegas da educação física que vão prescrever. Mas, neste momento, priorizar o treinamento de força para que ele não perca, de fato, massa muscular e vai ter consequências que podem ser fatais no momento da luta. Entendi. E quanto tempo duraria, exemplo, assim, uma perda de peso para um atleta? Exemplo, a gente vê no UFC atletas perdendo assim até 10, 14 quilos, né? Para poder bater o peso da categoria. Né? Como é que você vê essa perda de peso? Ela seria durante o camping e faria uma desidratação grande antes da luta, que é o que eles fazem hoje, para que depois só hidrate e o cara ainda tenha lá a gordura, ainda tenha músculo, ainda tenha tudo. Como é que você vê isso? A recomendação da ciência, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, até da própria Organização Mundial de Saúde, é que o atleta perca 1 quilo por semana. Então, se esse cara tem que perder 14 quilos, deveria ter 14 semanas. 14 são quase semanas. 4 meses. Isso não vai acontecer na prática, é muito complicado. Mas a recomendação é de 500 a 1.000 calorias de déficit por semana, para que ele consiga perder de peso 1 quilo por semana. Aí ele teria uma perda de peso fisiológica. Essa perda de peso não implicaria em resultado negativo durante o momento da luta. Tá, mas aí o indivíduo faz uma desidratação severa. Quando essa desidratação passa de 4% do peso corporal dele, por exemplo, ele tem, vamos botar para facilitar minha conta, ele tem 100 quilos. Tá. Então ele tem que perder no máximo 4 quilos na semana da luta, para que ele não tenha um prejuízo fisiológico muito grande. Acima de 5%, eu já começo a ter queda de desempenho. Se eu perco 7% do meu peso corporal para fazer por desidratação, eu já tenho um comprometimento plasmático. Meu sangue fica viscoso. Isso aumenta a minha chance de lesão ou de fadiga. Por quê? Porque o sangue viscoso ele não flui com a mesma velocidade pelos vasos do que o sangue do indivíduo hidratado. O coração tem que aumentar os batimentos cardíacos. Aumentando o batimento cardíaco, você depleta mais glicogênio e acumula mais lactato. Então ele vai ser um candidato a ter fadiga precoce no momento da luta. Se ele perder acima de 7%, ele pode ter colabação dos vasos. Ou seja, as veias das artérias podem literalmente colar uma na outra. E acima de 10% ele pode vir a óbito. Então, se esse cara vai perder 14 quilos, ele pesa quanto? Se ele pesar 100 quilos, são 14% do peso corporal dele. Vai muito além dos 11%, que é o risco de óbito, é o limite máximo de perda. Então, ele fica sempre entre a vida e a morte. Muitos atletas, eles entram na sauna com o kimono do jiu-jitsu, que você sabe que é denso, é pesado, é grosso, e fazem atividades como bicicleta, como esteira, dentro de uma sauna. Né? Aquela sauna a vapor que, por exemplo, simula um clima quente e úmido.
que é o pior clima para desidratação. É você ficar num ambiente muito quente, com umidade muito alta. Isso desidrata, superaquece o corpo muito rapidamente. Então, tem relatos, você já sabe, inclusive, não sei se você conheceu pessoalmente alguns, de atletas que morreram fazendo manobras, ou tiveram sequelas irreversíveis, sobretudo sequela cerebral. Porque sem água você não transporta nutriente, não transporta oxigênio, você não tem sangue, né? Está com pouco sangue. Eu não cheguei, Compromete muito o atleta. eu não cheguei a conhecer ninguém que teve assim um problema mais grave, mas eu mesmo já passei porque não fiz com orientação de ninguém, né? Eu quando fui lutar o sul-americano de kickbox em São Paulo em 2005, eu tive que baixar 12 quilos para lutar, né? Então eu vinha baixando, né? Na época eu não tinha orientação de ninguém, isso em 2005. Eu vinha baixando aos poucos, ou seja, eu treinava muito, passei a me alimentar um pouquinho mais saudável, né? E aí fui baixando, baixando. Mas quando chegou no dia um dia antes de viajar, porque eu viajei no dia anterior da luta. Então, um dia antes de viajar, eu me pesei, eu estava 5 quilos acima, né? Então, o que eu fiz foi perder água e viajei desidratado. Tive uma crise de dor de cabeça enorme, uma crise de dor de cabeça, passei mal, foi horrível. Fiquei ruim, me pesei no dia da luta, ou seja, acabei de me pesar, já tinha praticamente 1 hora para ir lutar, né? Aí fui beber água, comprei aquele Pedialyte, né, para beber, para ver se hidratava um pouco, mas isso me dificultou muito, ou seja, assim, a pessoa quando ela não tem nenhum tipo de orientação é ainda pior, né? Que a pessoa acaba fazendo as loucuras como essa que eu fiz, que eu podia ter tido um problema grave, né? Isso. Um dos sintomas dessa desidratação severa é a dor de cabeça, é a tontura, é náusea, é a perda da cognição, né? A pessoa tem uma certa alucinação, não sabe quem é, onde é que ela está, o que é que ela está fazendo, e pode ter justamente o óbito, né? Que é o que mais nos preocupa, ou sequelas graves. Recentemente, num programa desse de televisão do final de semana, sobre esportes, passou um atleta brasileiro de arte marcial que ele se desidratou tanto que teve perda de cognição, ou seja, ele é um indivíduo hoje com o cognitivo irreversível, né? Ele está praticamente vegetando em uma cama porque fez uma desidratação muito severa, um intervalo de tempo muito pequeno. Então, o que a ciência recomenda é justamente isso, uma perda de 1 quilo por semana e, no máximo, até 4% do peso corporal de desidratação. Acima disso daí, cabe ao nutricionista informar os possíveis danos que esse atleta vai vir a ter. Esse atleta tem que estar ciente e assumir essa responsabilidade, porque já é por conta e risco dele. E para a luta, o que minimiza essa situação é que a grande maioria dos atletas, ao subirem ao ringue, eles estão na mesma condição. Então, se você passou por essa manobra do sul-americano, muito provavelmente o seu oponente também passou. Então, de certa forma, é um equilíbrio negativo, digamos assim. Mas se você tivesse que passar por isso e seu oponente não, porque ele está no peso ideal dele, você teria uma chance muito menor de conseguir o título, por exemplo. Porque isso é uma condição fisiológica muito melhor do que a sua. Porque é aquela situação, né? A gente vê aquela situação que teve com o Lance Armstrong, né? Do EPO, né? Da eritropoetina e tal. Sim. Ou seja, se o cara usa, o cara tá errado, mas ele tá fazendo o que todo mundo faz. Se o cara não usa, ele fica atrás de todo mundo. Exemplo, se eu não perco uma quantidade de peso muito grande para a luta, né? Ou seja, eu vou com o meu peso natural. Hoje eu tenho 80 quilos, tá? 1,74 m, 80 quilos. Eu chego lá para me... Tá. Aí quando eu vou lutar com o cara ele desidratou 11, 14 quilos. E no dia da luta o cara tem quase 20 quilos mais do que eu. Mais do que você, Entendeu? Então, o que acontece com os atletas muito é que eles ficam naquela situação. Porra, eu não gostaria de perder tanto peso. Mas se eu não perder tanto peso, o meu adversário vai perder e no dia da luta ele tá 3 vezes maior que eu. Isso aí ele vai ter um poder de pegada, vai ter mais força, ele vai estar, sabe? Melhor do que eu. Então, tipo assim, é uma faca de 2 gumes, né? Então existe essa coisa, vamos pesar no dia da luta, vamos deixar para pesar um dia antes. E existe essa discussão grande no meio das artes marciais em relação a isso. É um dualismo muito grande. Ou você entra no regime de desidratação para levar uma certa vantagem e ter um peso mais justo, digamos assim, no momento da luta, ou então vai ter que passar por isso daí. Você tocou no assunto do Lance Armstrong, ele usou a eritropoetina que nós produzimos, né,
Eritro vem de glóbulos vermelhos, poiese e produção. Então, essa substância estimula a produção dos glóbulos vermelhos, o que leva a uma certa vantagem para atividades de longa duração, que era o caso dele fazer o Tour de France, né? O Tour de Ficava France. uma semana ali passeando, pedalando, dentre outros desafios de longa duração. A questão é que é doping. Só que é um doping muito rápido de você não detectar. A EPO ela fica aproximadamente no sangue do atleta 24 horas após o seu uso. Então, geralmente se pega um indivíduo que tomou EPO, se ele for muito azarado, ou se alguém denunciou. Então, por isso que ele fez uso muito do EPO. Mas ele também usou, se não me engano, substâncias como anabolizantes, enfim, para aumentar a força explosiva e resistência muscular. Nesse gancho de doping, muitos atletas de arte marcial, que é a nossa discussão aqui, fazem uso de laxantes e também de diuréticos, objetivando essa desidratação mais rápida, que são duas substâncias dopantes, são proibidas pela WADA, que é a Agência Mundial Antidoping. Isso aí, a esfoliação de potássio, por exemplo, que o indivíduo se submete ao consumir um diurético, ela é muito grande. Então, se eu perco o potássio, o que é que vai acontecer? Eu vou ter tremores no meu corpo. Eu vou aumentar a minha chance de evoluir com cãibra no momento da luta. Eu vou ter um risco, inclusive, de arritmia cardíaca no momento da luta. Então, são manobras, Ricardo, que eu volto a dizer, extremamente perigosas. E as pessoas insistem em fazer nesse afã de chegar a um peso supostamente ideal para o momento da luta, né? E o que eu acho engraçado, sabe, é que antigamente, na época que eu lutei Vale Tudo e tal, né, na final da década de 90, início dos anos 2000, naquela época não tinha categoria de peso não, né? Era Não, um cara de no 80 Pride não tinha, quilos não. que lutava com outro de 100 e ninguém reclamava, ia lá, trocava porrada e não tinha nada. Hoje em dia, por causa... O cara tá assim, tá 100 gramas acima, o outro, porque ele passou do peso, 100 gramas, né? Ficou esse mimimi. Ficou esse na época mimimi do agora. Pride, lá no Japão, o Minotauro, Wanderson Silva, né? Que digam, porque a coisa era Tinha complicada. nada. Teve a luta de Minotauro com o Bob Sapiens, é uma coisa absurda de diferença de peso. Ainda assim ele finalizou o Bob Sapiens. Mas enfim, a realidade hoje é essa. O que acho que o mais importante a se fazer é ter esse acompanhamento. O cara entender que ele tem uma limitação fisiológica de perda, ou ele vai ter que assumir o risco por conta própria para ter aquele objetivo de peso alcançado. Entendi. E, assim, em relação à alimentação durante o período de treinamento desse indivíduo, exemplo, a pessoa faz uma programação, né? Faz o microciclo, né? O macrociclo, tem o mesociclo, a pessoa faz todo esse período. Como é que se daria? Exemplo, eu tenho um objetivo de fazer uma luta daqui a 6 meses, tá? Eu tenho uma luta programada daqui a 6 meses. Em todo esse camping de treinamento, como é essa variação de tipo de alimentação para que eu chegue no dia da luta com esse combustível, com o corpo forte, o corpo hidratado para o dia da luta? A gente trabalha hoje com uma coisa chamada de periodização da dieta. Então, você falou aí dos micro, meso e macrociclos. É importante que nós tenhamos em mãos essa programação de treino, porque em cada treino você vai ter variáveis fisiológicas e bioquímicas específicas. Então, vai ter um momento do treino que vai ser regenerativo. Ele vai comer menos nesse período. Vai ter aquele momento do treino que o treino está muito intenso, ele vai ter que comer mais nesse período. Agora, qual o objetivo desse seu atleta? Ele quer aumento de peso para aumentar de categoria ou ele quer se ficar num peso menor? Isso também vai ter que ser levado em consideração. Claro. Mas sempre lembrando que quando se fala de arte marcial, de força explosiva, isometria e velocidade, os dois nutrientes mais importantes sempre serão carboidrato e proteína. A gordura vai ser um coadjuvante. Por que ela vai ser menos importante aí? Porque não se trata de atividades longas. São atividades curtas. Né? Você vai para o MMA, se você pega, por exemplo, uma final de MMA, são 5 rounds de 5 minutos. Não dura nem meia hora de combate. Então, naquele momento ali, a gordura vai ser, entre aspas, menos importante do que a reserva muscular e a reserva de glicogênio que esse indivíduo vai ter para executar trabalho. E sempre lembrando que é até 70 quilos, é até 80, é até 90, é até 100, não sei. Você quer subir, quer descer de categoria, esse papo tem que ser feito com antecedência mínima de 3 meses. 3 meses, né? É o mínimo. 12 semanas é o mínimo, mas assim, no limite mesmo, no fio da navalha, para que você tenha uma mínima segurança de atingir o objetivo de forma segura. Eu estou falando aqui no que se refere à ciência da nutrição, sem manobras radicais.
certo? Você Claro. pode, como volto a dizer, em tempo mais curto, tentar fazer manobras que não são compatíveis com o que a ciência vem recomendando. Mas é de cada um. Os atletas mais conscientes, que têm esse entendimento da importância de beber água, líquidos em geral, de uma boa alimentação, é fundamental. E um ponto importante, Ricardo, eu atendo alguns atletas, né, de arte marcial, de MMA, de judô, de karatê. Eu já tive campeão mundial de karatê, trabalhei com o pessoal que treinou com o Júnior Cigano, né, fiz taekwondo, fiz capoeira, enfim. A dificuldade que alguns atletas têm em consumir os micronutrientes. Aí eu me refiro a frutas e verduras. Ou seja, muitos Claro. atletas ele tem aversão a frutas e verduras. E aí você não tem antioxidante, ou seja, numa luta você tem trauma, você tem choque. Em MMA o cara sai com o supercílio aberto, com a boca quebrada. Naquele momento a liberação de cortisol é muito grande, né? Muita presença de radicais livres ali. Quem vai combater esses agentes invasores? Uma dieta colorida. Então você vai ter que ter as frutas e verduras presentes para produzir enzimas que vão combater o seu corpo contra esses agentes invasores, digamos assim. Então você tem tudo que é verde, você vai ter cálcio, magnésio e ferro. Poxa, a contração da musculatura é importante com cálcio e magnésio. Então o indivíduo pode ter tremores, pode ter fraqueza no momento da luta, no momento do treino, por deficiência desses nutrientes. Né? Por exemplo, a cenoura tem um beta-caroteno. O beta-caroteno é um bom antioxidante. Então, cada nutriente com sua cor tem elementos químicos que vão ajudar na melhora de performance. Aí o cara faz uso de vitaminas e minerais em comprimidos. É isso que eu ia entrar nesse assunto. Pois é, a biodisponibilidade não é a mesma. Então, se você tem um prato de salada, um copo de salada de frutas, e você tem um comprimidozinho de polivitamínico aí, nunca vai ser igual ao polivitamínico em relação à salada e em relação às frutas. Então, o atleta tem que começar a entender que ele tem que ter pelo menos 3 cores na dieta dele, no mínimo, para que ele tenha um mínimo de nutrientes que vão te ajudar no controle do peso, no ganho de massa. Quer ver um exemplo bem interessante? Por que o fisiculturista ele gosta de consumir batata doce, frango e brócolis? Por que o brócolis? Por que o verde? Porque o brócolis tem cálcio, magnésio e ferro. Estimula a síntese proteica, melhora a contração da musculatura. Então, como tem no brócolis, tem outros nutrientes. Então, se ele come, por exemplo, brócolis, cenoura e tomate, são 3 cores. Eu tenho o verde, o laranja e o vermelho. Se ele comer banana, abacaxi, manga, melão, uva, ele vai ter outras cores envolvidas aí. Então, é sempre importante que esse atleta faça ingestão também, não somente dos macro, dos carboidratos, proteínas e gorduras, mas também dos micronutrientes, que são vitaminas e minerais. E não esquecer da água. A água de fundamental importância. Tem uma lenda urbana aí que foi difundida por uma empresa multinacional e que isso foi repetido, e isso foi se alastrando por toda a sociedade praticamente, que quero tirar essa dúvida, que também é minha dúvida. Exemplo, disse assim, Ricardo, antigamente o solo, ele tinha muitos nutrientes e minerais, mas como a produção de alimentos cresceu tanto para abastecer a população mundial, o solo hoje já não tem esses nutrientes que tinham na década de 50, que tinham na década de 60, de 40. Então, o que acontece? E muitas vezes, pelo sistema de produção, as frutas, as verduras, elas são tiradas da terra antes do tempo. Então, tipo assim, uma banana, exemplificando, uma banana que a gente come hoje tem muito menos vitaminas, minerais, tudo do que tinha aquela banana na década de 50. Então, por isso, os atletas hoje, eles precisam não somente comer a comida, mas também suplementar. Isso é verdade? É uma lenda urbana? É uma meia-verdade? A recomendação de suplementos alimentares, de polivitamínicos em questão, é proteínas e carboidratos como suplemento. Para o atleta, eu sou sempre a favor, sempre avaliando esse atleta, né? Mas de polivitamínica, a recomendação é na manifestação de algum sinal ou sintoma. Não teve isso, não precisa suplementar com polivitamínico. Eu vou suplementar com antioxidante porque eu passo por muito estresse. Por exemplo, eu pedalo muito, eu pedalo longo, horas e horas e horas, então o oxigênio me envelhece. Tem estudos mostrando que a suplementação com antioxidante piora o estresse oxidativo. Percebeu? Você cria como se fosse uma doença autoimune. Entendi. Você acaba dando É um efeito rebote.
um efeito rebote. Então, assim, não é prudente, não é indicado, salvo em manifestação de sinal sintoma. Por exemplo, o atleta manifestou alopecia, que é queda de cabelo. Ele manifestou mucosa descorada, pode ser deficiência de ferro, queda de cabelo, cobre, selênio, zinco, né? Ele, por exemplo, ele está com apatia muito grande, uma fadiga generalizada, pode ver Gripado, questão do sempre ferro, pegando gripe. aí a vitamina C, percebeu? Então, se manifestou isso, se ele reclama disso, aí você pode pensar em suplementar com polivitamínico. Caso contrário, a primeira coisa a ser feita é justamente entrar com dieta colorida para ele. Além dos macro, lembrar também dos micronutrientes que são importantes. Que muita gente faz isso, né? Fala, ah, não, eu não gosto muito de comer salada, nada, vou tomar lá um É, polivitamínico, né? isso. E supre essa deficiência. E não é Se bem ela assim, for, né? se ela for para o espaço, né, virar astronauta, é o que tem para hoje. Mas aqui no planeta Terra, o ideal é que a gente procure ter bons hábitos. O atleta, Ricardo, sobretudo o atleta individual, de esporte individual, né, como é o caso que você participou sempre, o maior oponente dele é ele mesmo. Então, se ele não dorme cedo, se ele se expõe ao uso de bebida alcoólica, de cigarro, se ele negligencia o treino e a dieta dele, ele vai ser um candidato a perder. Ou então é um super fora de série, com a genética completamente diferente da de todo mundo, para ainda assim conseguir ser um vencedor. Então ele tem que ter essa autoconsciência de que ele depende dele mesmo. Se você sobe no ringue para lutar e teve uma noite péssima de sono porque está preocupado, ansioso, você pode ter prejuízo no momento da luta. Se você não Claro. se hidratou, se você não se alimentou, se você negligenciou tudo aquilo que foi prescrito para você, é um erro que você está cometendo e algo muito grande a ser pago no final, né? Claro. Eu sempre tive por característica, você sabe disso, assim, eu nunca gostei muito de suplementação alimentar. Eu Sim. sempre fui muito mais pro lado do natural, né? Até porque, como saindo um pouquinho das artes marciais, como eu sempre fiz esses desafios que eu faço, de nadar durante muito tempo, fazer triatlon de muita duração e tal. Se eu começo a suplementar muito, meu próprio estômago, ele já começa a revirar, ele já começa a Uhum. não aceitar muito bem. E isso é um grande problema também, né? Que pode passar. Então, às vezes, tem gente que exagera na suplementação, exagera no whey protein. E aí, baseado nisso, eu queria te fazer essa pergunta. Exemplo, quando é necessário um atleta suplementar? A partir de quantas horas de treino? Existe quantidade de horas? Existe questão de intensidade? Como é que você mede isso na prescrição de uma suplementação alimentar? Dos suplementos aí, os que são mais as vedetes, digamos assim, são suplementos proteicos. Então, um atleta de arte marcial, a oferta de proteína dele varia de 0,8 a 2,2 gramas por quilograma de peso. O que eu vou suplementar normalmente é aquilo que a dieta não consegue atingir com alimentação, digamos assim, alimentação normal, alimentação natural. Aí eu vou ter que entrar, por exemplo, com a suplementação de proteína, no caso aí específico. No que se refere a suplementos em geral, atividades longas são aquelas que excedem 90 minutos. Então, no caso do carboidrato, em passando de 90 minutos, a recomendação do Colégio Americano é a seguinte: a cada 40 a 60 gramas, ou desculpa, a cada 40 a 60 minutos de treino, passando de 90 minutos, a cada 40 a 60 minutos, 25 a 30 gramas de carboidrato. Por exemplo, os géis de carboidrato fornecem isso. Ah, mas eu não quero tomar suplemento, eu posso comer um pedaço de rapadura? Pode, desde que naquele pedaço tenha essa quantidade de carboidrato que eu te falei. Ele pode tomar um sachê de mel? Se ele quiser, ele pode. Ah, Uva mas o passas. carboidrato simples, você gosta do torrone, tem outros que gostam da paçoca, enfim. Ah, mas durante o treino, eu posso ter um efeito rebote tomando carboidrato de alto índice glicêmico, a absorção é muito rápida. Durante o treino, você tem um bloqueio da produção de insulina. Então, assim, eu costumo brincar com meus alunos e pacientes, assim, durante uma atividade, todos nós somos diabéticos, porque existe um bloqueio fisiológico da insulina a partir de 4 hormônios que são cortisol, glucagon, GH, adrenalina. Então, esses 4 aí bloqueiam a insulina para que você não tenha um pico hipoglicêmico e aumentam a produção de glicose no sangue. Então, são hormônios antagônicos à insulina, são chamados de hormônios glicorreguladores. Durante, eu costumo dizer que o melhor carboidrato é aquele que o atleta se sente melhor em consumir. Por isso que Uhum. eu devo testar esse carboidrato durante os treinos, não diretamente durante o momento da prova. Foi a coisa que mais me preocupou com você na travessia Salvador Morro,
foi como você reagiria com as minhas orientações, sem ter um tempo muito hábil para fazer os testes. Mas no final, Deus foi grande, foi tudo certo. Foi tudo bem. Foi tudo bem. A proteína, Ricardo, há indicação também de você usar suplementos à base de proteína durante o treino. A creatina pode ser usada no pré ou no pós. A creatina, por exemplo, atividade de endurance, ela ajuda na captação de glicose para o músculo. O treinamento de força explosiva, de hipertrofia, ela ajuda no ganho de massa muscular, na recuperação do ATP, no aumento de força. Então, assim, depende muito da especificidade do treino e do objetivo desse atleta. Mas para arte marcial, os que mais são indicados seriam a proteína. Se usava muito o BCAA, né? Mas o BCAA, alguns nos vem mostrando que o BCAA ele não tem aquilo que ele promete, porque só são 3 aminoácidos: leucina, isoleucina e valina. Aí entrou a proteína isolada, concentrada. E que na própria whey já vem o BCAA. Já também. vem o BCAA. Então, a proteína, a whey protein, é indicado para arte marcial, a creatina é indicada para arte marcial, carboidratos em geral são indicados. A beta-alanina, que é um tamponador do lactato, ela dificulta, ela reduz a agressão que o lactato, supostamente, que ele não faz essa agressão, mas supostamente faria ao seu corpo, provocando a cãibra. Vale lembrar que o lactato não é o causador da cãibra, ele não faz isso, mas atribui-se a ele esse demérito. Mas, enfim, a beta-alanina ela controla o pH do músculo. Ou seja, o músculo não cai o pH para ter uma fadiga precoce. Então, você tem, basicamente, esses aminoácidos, esses suplementos aí. Tem a cafeína, que pode aumentar a concentração do atleta no momento da luta. E tem os isotônicos, para aqueles atletas que têm atividades extenuantes, por exemplo, no jiu-jitsu, aquele kimono grosso, pesado, 3, 4 horas de luta, de treino, perde muito suor, perde muito sódio. Aí o isotônico, ele repõe água, eletrólitos e carboidrato. E pode ser usado de hora em hora, o equivalente a mais ou menos 200 ml de isotônico. A partir de quanto tempo de treino, a pessoa suando, a pessoa tem que repor esses sais minerais? A reposição de sais minerais não é por tempo, é por perda de peso. Então, o indivíduo tem que perder pelo menos 2% do peso corporal para estar apto a consumir bebida isotônica. Então, se o cara tem 100 quilos, tem que perder pelo menos 2 quilos de suor, 2 quilos de peso na forma de suor, né? São 12 litros, para que ele esteja apto a consumir. Se ele não perdeu... Então, a pessoa já tem que ter uma noção muito boa do próprio corpo, porque ninguém vai ficar, para o treino, me peso, agora eu tenho que tomar... Né? A pessoa já tem que ter uma certa experiência, e eu acho que até por isso, os atletas de endurance são atletas mais velhos, né? Geralmente. Sim. As pessoas que fazem essas provas de ultra endurance, ultraman, essas provas de ultra, geralmente são as pessoas que já têm uma maior consciência do seu corpo, e sabem gerenciar e saber o que o corpo está precisando naquele momento, né? Não somente disso, mas o indivíduo mais velho ele acumula mais gordura no corpo. Aí sim, diferentemente do MMA, a atividade longa, a gordura é um fator preponderante. Não que ele tem que ser gordo, obeso, não, mas a gordura intramuscular. Aí são anos de adaptação fisiológica. Por isso que quando você pega um triatleta de alto nível, né, de Ironman, de Ultraman, geralmente ele é um pouco mais velho do que um atleta de fast triathlon, por exemplo. Que é atividade mais rápida, mais explosiva. Além disso, da adaptação fisiológica, de aumento de número de mitocôndrias, gordura intramuscular, densidade mitocondrial que eu já falei, né? O aumento no estoque de glicogênio muscular e hepático que ele possa vir a ter, ele também conhece o próprio corpo. Quando eu estava no Bahia, Ricardo, eu pesava meus atletas sempre antes e depois dos jogos. Eu tinha lá a lista dos jogadores que iam jogar e dos que entraram eventualmente durante o jogo. Pesava antes, pesava depois. E avaliava a perda de peso e o tempo de jogo que esse cara teve. Jogou 90, jogou 60, 70, enfim. Depois de um certo tempo, eles apostavam entre eles quantos eles perdiam por jogo. Eles já sabiam mais ou menos, naquela intensidade que ele imprimiu, do ritmo do jogo, se ele perdeu mais ou menos peso. E outra coisa que me chamou bem a atenção foi o seguinte: eu pesava os atletas de tarde, quando o jogo era tarde, e à noite. Supostamente perderia mais peso à tarde, porque tem a presença do sol ainda. Claro. A perda de peso era igual, porque à noite ele corre mais. O deslocamento à noite geralmente é maior, compensando. acaba ele compensando, sua mais um pouco, embora a temperatura seja mais amena, e ao final do jogo, a perda de peso dele, comparado com ele mesmo de tarde e de noite,
seria praticamente a mesma. Esse relatório era feito, indicado, enviado para a Fisiologia do Bahia na época, né? Preparador físico, enfim, para que eles entendessem. E eu sempre tinha esse trabalho de formiguinha de orientá-los à hidratação, da importância de beber água, de se manter hidratado, para que isso não culminasse em lesões de forma mais precoce, né? Aí entrou aí agora na live Guto Inocente. Guto é campeão aí mundial de kickboxing, campeão de MMA também. Agora fechou o contrato com o One FC, que é um dos maiores eventos de vale tudo no mundo hoje em dia. E tá aí participando da live com a gente também. Massa, Valeu, Guto. Joia. Bem-vindo, meu velho. E então é isso, acho que você esclareceu muita coisa aí legal pra gente, né, em relação a algumas dúvidas que a gente tem, né? Mônica Veloso aí também participando. Tem muita gente aqui legal participando, Massa. muita gente aí mandando mensagem, né? E bem, foi bem legal, né? Esse nosso bate-papo. E se alguém tem mais alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa também, a gente deixa aqui aberto agora. Vamos abrir aí esses últimos 15 minutinhos aí para perguntas, né? Isso. Aí, se você quiser falar mais alguma coisa. Não, enquanto as perguntas não surgem, essa coisa de pandemia, eu sempre gosto de falar de tentar se manter ativo de alguma forma. Se ele não tem acesso a uma academia no seu condomínio ou na sua casa, se ele não tem acesso a uma praça próxima, a orla, enfim, tem que fazer alguma coisa dentro de casa. Contrate um personal, converse com alguém da educação física para dar orientação, para evitar que essa ociosidade provoque ansiedade. E aí vem o outro lado, comer demais e engordar. Aí você tem dois pilares que a gordura adora. Não fazer nada e comer muito, né? Então... Eu tô um pouquinho nessa situação aí. Meu amigo Bob Jones aí, grande pimenta. Aí, o que aconteceu comigo foi que durante a pandemia eu aproveitei para escrever meu livro, né? Aqui na Espanha começou um pouco antes que no Brasil, o problema do coronavírus. Então eu passei praticamente 3 meses sentado no sofá e escrevendo, né? Então eu acabei engordando bastante, né? E agora, aos poucos, é que eu estou retornando à condição física ideal. Mas está sofrido, viu? Porque o corpo sofre muito, né? O destreino. E praticamente uma pessoa que eu estava com um preparo físico muito bom, porque a gente tinha acabado de fazer o desafio de bater no saco por 24 horas. Então eu estava super preparado, eu estava super bem e de repente, pum, para tudo, né? É complicado. Teve Carlos uma pergunta Eduardo, aqui né? agora. Isso, teve uma pergunta Carlos aí. Eduardo, gordo, amigo meu, gente boa demais, abraço, gordo. Qual a via metabólica do jiu-jitsu? Na verdade, a gente trabalha com glicolítica até PCP, né? Você tem aquela via de isometria e de força explosiva. E aí, volto a dizer, o carboidrato e a creatina são importantes para esse tipo de atividade. Entendi. E agora eu vou fazer outra pergunta. Como é que eu tomaria esses suplementos? Você falou de creatina, você falou de whey protein, né? Você falou do creatina, whey protein, beta-alanina, cafeína e isotônico. Isso. Como é que eu tomo isso nos meus treinos? Eu tomo a proteína antes, eu tomo depois, a beta-alanina, como é que eu tomo antes, depois? Quanto tempo antes, quanto tempo depois? Tá. Você pode fazer de forma fracionada, que é o chamado sistema Pulse. Você pega, por exemplo, 30 gramas de proteína. Você pode oferecer 30, 2 de 15 ou 3 de 10. Certo? Aí vai muito da sua preferência, porque assim, o que vai interessar é quanto você consumiu em 24 horas. Então você falava sempre assim, poxa... A janela metabólica. E não, essa coisa de dizer assim... Não existe. Não, eu vou ter que tomar logo depois, eu tenho até 2 horas para tomar. Não, você vai ter que tomar ao longo de um dia. Né? O que se recomenda é que você faça refeições iguais em distribuição de proteína. Então aí vai ter que ter feito a gente calcular, ver quanto é que ele precisa e como é que vai ser a distribuição. O antes e durante não tem muita interferência. A creatina, por exemplo, não importa o horário que você tome, porque a de hoje você só vai usar amanhã. O importante é que você sempre consuma no mesmo horário, não é? Para que você não tenha uma distância muito grande da absorção dela. Mas o mais importante, Ricardo, é que o nutricionista da área esportiva, ele vai avaliar esse atleta, vai ver o percentual de gordura dele, a atividade que ele frequenta, quantas vezes por semana,
quantas horas por dia, exames bioquímicos desse atleta, exame de sangue, é importante fazer a dosagem da creatinina, porque a creatinina, o metabólito da creatina, se ela estiver alta, eu não vou prescrever creatina para ele, ver a função renal, ver a função hepática, dosagem de sódio, de potássio, cálcio, fósforo, magnésio, enfim, é um blend de exames solicitados para que me dê segurança de prescrever ou não a suplementação. Tem situações que o cara até deveria usar, mas o exame bioquímico não deixa. Ele tem alguma alteração que é risco para ele o uso. Então, comprar na loja de suplemento alimentar por demanda espontânea, chegando lá e simplesmente conversando com o vendedor que não te avaliou e fazer a compra, uma pessoa que sofre de gota. Aí pois vai lá e toma whey protein. Aumenta a oferta de proteína, vai aumentar ácido úrico e de repente vai ter a sintomatologia da gota maior. Ele tem um histórico de algum episódio renal e vai sobrecarregar em proteína. Pedra no rim. A litíase renal tem mais a ver com, se for a base de purina, tem a ver com proteína. Né? Se for a base de oxalato de cálcio, tem a ver com leite, com derivados do leite, com cálcio de modo geral. Então, até a origem dessa pedra renal dele tem que ver se é a base de cálcio, oxalato de cálcio, ou é a base de purina. Se for a base de purina, eu reduzo a proteína em geral. Se for a base de cálcio, vou ter que reduzir verdes e leites derivados do leite. Então, assim, não é uma coisa tão simples. Volto a dizer, complicado. Nutrição é ciência. Nutrição é ciência, né? É uma ciência que as pessoas adentram muito sem muito conhecimento, pessoas que não são da área, né? Eu acho que antigamente se dizia assim... Técnico de futebol e nutricionista, todo mundo é. Não, antigamente se dizia assim, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu diria que hoje é de médico, nutricionista e louco, todo mundo tem um pouco. E o que pesa contra a gente, a grande Diogo aí, essa fisioterapeuta, grande abraço. Grande amigo. Grande amigo. O que pesa contra a gente, Ricardo, são os blogueiros de plantão. Então, as dietas da moda, as dietas milagrosas, elas aí... E o pior, sabe o que é, Moisés? O pior, tanto na sua área quanto na minha, né? O pior é que essas pessoas, muitas vezes, elas não estão falando o que elas estudaram. Elas pegam uma revista dessas Men Health, do que seja, bota ali na frente, atrás da câmera do celular, e tá falando o que tá escrito na revista, não é nada dela. É, nada dela. E aí, como ela tem 500 mil seguidores, vai todo mundo atrás da mulher, porque ela tem um corpo bonito. Exato, né? exato. É complicado. E outra coisa importante também que as pessoas pensam assim, exemplo assim, ninguém consegue se manter com um corpo perfeito durante todo o ano. Os próprios fisiculturistas, tudo, eles fazem um ciclo de treinamento. Tem a fase off. Né? Tudo, para chegar naquele dia específico. Exatamente. Ele tá com o corpo lá totalmente desenhado. E aí tira um monte de foto e essas fotos vão estar o ano todo na rede social. Exatamente. Entendeu? Mas todo o período de treinamento, de alimentação, de tudo, ele não tá com aquele corpo perfeitinho, tal, a não ser que seja uma como a gente fala aqui na Espanha, uma bestia de la natureza, né? Seja uma pessoa que já nasceu com aquele, né, o ectomorfo de toda a vida, trabalhado ali na musculação e que tem uma genética privilegiada. Ricardo Bambam, grande sensei, fundador da Federação Baiana de Jiu-Jitsu, está perguntando aí se você faz consulta online. Isso, esse sistema de pandemia, né? Isso, eu tenho feito algumas consultas presenciais e também no sistema online. Aí fica a critério do paciente, né, da demanda dele de horário, enfim, de disponibilidade, deslocamento ou não. Mas tenho feito sim. Qualquer dúvida pode me chamar no direct que a gente dá informações completas aí. Uma coisa boa dessa questão dessa pandemia foi muito isso, né? Foi institucionalizar uma coisa que ainda era um pouco de tabu na sociedade, né? Isso. Será que eu posso atender? Será que eu posso falar com a pessoa? Até os médicos hoje em dia estão fazendo consultas, eu acho que já foi liberado, a fazer consultas de determinados níveis, não consultas mais mas né, pela internet. Agora, me parece que essa validação, ela é enquanto durar a pandemia. Enquanto durar, né? É isso mesmo. A coisa encerrou, aí a coisa fica mais complicada. Minha prima Mônica Fontes, grande beijo. O endereço, assim, eu atendo no Centro Médico Salvador, na Clínica Saúde em Movimento. Aqui no meu Instagram tem os telefones da clínica.
vocês podem dar uma olhadinha também. Angélica Vilas Boas, sou minha aluna lá no IPGS de Belo Horizonte, praticante de jiu-jitsu, também nutricionista, praticante de jiu-jitsu. Então é bem legal para essa galera aí. Marco Araújo aí, Marco Araújo, líder da demolição aí, também participando com a gente. Aí são os nossos patrocinadores, Ricardo. Que nos prestigiam aqui num momento como esse aí da live, né? Não, isso é legal. Pois é. Então assim, Moisés, se você quiser deixar aí seus contatos para as pessoas, para que elas possam te procurar, entrar em contato com você. Você já falou aí, né? Que é Clínica Saúde e Movimento. Fica ali na saída da Antônio Carlos Magalhães, né? Na esquina. Na esquina, como quem vai entrar. Você indo sentido do shopping da Bahia. Você indo sentido do shopping da Bahia, você passa o Hospital Aliança. E a sua primeira direita, logo depois do semáforo, tem uma entradinha. Ali é o Centro Médico Salvador. Ali o telefone da clínica é 3052-2999. E qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui no direct para... Na verdade, ainda não retornei à clínica. Não foi nos dado ainda a autorização de retorno. Entendi. Mas via online ou via presencial mesmo, por direct, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. Ah, joia. Aí, ó, Dr. Moisés Feitosa, esse eu confio. Além de nutricionista, um zagueiro retado. Rapaz, quebra, isso é amigo meu, Renato. Grande amigo do Colégio Gil, dentista, amigo meu do coração, amigo irmão. Imagina, o cara é faixa preta de taekwondo e ainda é zagueiro. Rapaz, era só perna subindo. Era só voador, perna subindo. Pois é, eu passo a bola ao jogador, os dois não passam. Mas eu não fui preta de taekwondo, não. Fiquei distante da preta, não cheguei lá, não. Infelizmente, não concluí o ciclo. Tenho vontade de voltar. Vai concluir que você já me disse aí que tem vontade. Ó, Átila aí, ó. Átila Torres. Me incentivou a voltar. Aí, ó. Nosso pré-candidato a vereador aí, ó. Átila Torres. 8º dan de taekwondo. Tá dizendo aí pra você voltar. Grão-mestre. Segunda-feira, 8h30 da noite, vou estar numa live com ele. Aí, ó. Segunda-feira agora, dia 20, 8h30 da noite. Eu, professor Lázaro, mestre Átila aí. Batendo esse papo sobre nutrição esportiva de modo geral. Pronto. Vai ser bem interessante também. Moisés, falta 2 minutos para acabar a nossa live. Se você quiser deixar aí suas considerações finais, fique à vontade. Eu acho sempre importante. Primeiro, agradecer a você pelo convite mais uma vez. Dizer que é sempre um prazer conversar com você. Uma troca de conhecimento bem interessante. De história de vida também, né? Você tem uma história bem interessante. Suas palestras são sensacionais. Eu tive o privilégio de assistir uma palestra com você. É realmente um nível muito alto de palestra. Você com Verônica Almeida, para quem eu mando um beijo também. Outra guerreira. Tá presente aí na nossa live também. Não vi entrar aqui. Grande beijo, velho. E assim, o atleta de alto rendimento, ele tem que se preocupar com o treino, com o sono e com a dieta. Então, na parte alimentar, procurar um nutricionista da área esportiva. Tem diferença, sim, da área clínica para a área esportiva. São recomendações diferentes, são prescrições diferentes e são conhecimentos diferentes. Então, procure, não deixe isso para depois, é um investimento bem interessante, porque quando a coisa se encaixa, só quem ganha com isso é o atleta. E o maior prazer do nutricionista não é ter mais um cliente no seu atendimento, é ver esse cliente evoluir da melhor forma possível. É você concluir o desafio Margando Salvador e me fazer chorar naquele dia. Aquele foi um desafio que, sabe, não tem dinheiro no mundo que pague aquilo, né? Salvador para Morro. Naquele momento, Salvador para Morro. Então, aquele momento ali, para mim, foi o mais desafiador da minha vida. Foi um momento, do ponto de vista esportivo, mais inesquecível da minha vida. Depois do Bahia campeão brasileiro, foi esse momento aí. Bora Bahia! Então, assim, bora Bahia. Então, para mim, para um nutricionista que ama a profissão, que tem comprometimento com o seu atleta, vê-lo alcançar objetivos que nós Ver alcançar objetivos que nós pré-determinamos é sensacional. Agradeço a todos aí que curtiram, que aproveitaram, que prestigiaram. Um grande beijo para vocês. Meu irmão, você é o cara, viu? Mora no meu coração, tamo junto. Você tá bem, meu irmão. Grande beijo. Estou à disposição aqui para você em qualquer momento. Valeu? Pronto. Gente, beijo para vocês. Obrigado aí pela participação.